Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Inconfidências Mineiras. Nesta semana, nós estamos entrevistando a psicóloga Isabel Brandão, que é da coordenação da Pastoral da Mulher Marginalizada. E no primeiro bloco, nós terminamos falando sobre a violência, estávamos abordando, né, sobre a violência que sofrem as mulheres, né, que trabalham, chamados profissionais do sexo, e também a iminência de uma grande transformação no hipercentro de Belo Horizonte, que vai implicar em situações que tem que ser pensado, essas mulheres ali que trabalham e que sobrevivem no hipercentro de Belo Horizonte como prostitutas. Frei Gilvander, você falava a respeito da violência, eu tinha feito, porque a Isabel, ela se debruçou, né? Eu fiquei muito feliz, eu li a monografia que ela fez, fruto de especialização, e descobriu muita coisa. Porque quem está distante, às vezes a gente pensa assim, a gente tem a distância é mãe, muitas vezes, de um monte de preconceitos, né? Então eu estava perguntando o que você descobriu nessa pesquisa, né? Você já falava da questão por exemplo, a mulher que ela é muitas vezes enxotada para assumir essa situação, né? Por exemplo, Isabel, a mulher lá tem que mudar o nome? Tem, né? A gente, a partir dessa questão, a gente pode abordar um pouco a questão da violência, né? Que mais do que a violência física, que elas sofrem ainda, mas não é tanto quanto há 10, 20 anos atrás, porque hoje existe um policiamento mais ostensivo e tal, mas a violência simbólica. Então a mulher, ela está sempre na clandestinidade. Ela não fala o nome dela, né? Ela não quer. Qual que é o medo maior que ela tem? Né? O endereço. Qual que é o medo maior que ela tem? É de ser reconhecida por alguém, né? De que a família descubra que ela está ali. Então a maioria deve ser do interior, de outros estados? Belo Horizonte tem um detalhe muito estranho. Já aconteceu o caso assim de uma mulher morrer lá e depois a família nem ficar sabendo? Já aconteceu sim, né? Com muita dificuldade. Estou me lembrando de um caso que eu nem estava na pastoral ainda, que a mulher morreu e não tinha dado nenhum dela. Como que foi possível identificar essa mulher e devolver o corpo para a família? Achou junto das coisas dela o uniforme do filho, um retrato do filho, o filho estava com o uniforme e ali tinha o nome da escola e da cidade, e a partir disso, em contato com a prefeitura, assistentes sociais daquela cidade, foi possível enterrar essa mulher. E aproveitando carona aqui, há cerca de um mês atrás, eu fiquei muito comovido quando fui convidado lá para presidir uma missa de 7º dia. Sim. E a mulher foi enterrada após ficar vários dias no IML, não foi? Sim, ela morreu vitimada por um infarto. Dentro do hotel? Dentro do hotel, trabalhando, já com a saúde bastante precária, né? E ela morreu e não tinha família. Então foram 8 dias. E o dono do hotel e o administrador não fez nada? Não, chamou o SAMU, entregou o corpo para o IML, né, e a gente tomou as providências, e como ela não tinha família, não tinha nada, foram 8 dias para tentar enterrar essa mulher. Mas eu gostaria de retomar uma questão com relação à especificidade da prostituição em Belo Horizonte, especificamente ali no hipercentro. Sim. As mulheres que estão ali, né, é muita rotatividade. Por quê? Belo Horizonte, por incrível que pareça... Rotatividade no seguinte, que ela fica um mês, dois e volta. Porque Belo Horizonte tem a fama de, entre as mulheres, ser um bom lugar para ganhar dinheiro. Por quê? Porque não tem a figura do cafetão. Elas não consideram exploração essa situação. Elas falam assim, meu patrão está comigo. Eu paguei a minha diária, o resto é meu. Porque em outros lugares a realidade é muito mais cruel. Ainda é pior. Então a gente já tem muitas mulheres do Nordeste, né, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, mulheres de todos esses lugares. Elas vêm, passam 2, 3 meses, ganham dinheiro e vão embora, né? Então, isso também faz parte da violência também, porque elas também têm, além de ter essa ilusão de que vão ganhar dinheiro, né? Não existe mais o cafetão, o dono de hotel, ele não tem mais aquela figura paternalista, né? Ele hoje é um homem de negócios, ele quer o lucro, né? Quanto mais, melhor. Melhor. Eles maquiam os hotéis, agora com essa questão da Copa, da revitalização do centro, eles estão assim, maquiando os hotéis, uma pinturinha,
Tem algumas mulheres que estão até com plano de saúde. Por quê? Porque eles querem dar a ideia de que está sanitizado, assim que a gente fala. Tem condições sanitárias adequadas. Em condições sanitárias adequadas, né? Mas eles não estão pensando na mulher. Isabel, na África do Sul, na última Copa, foi até criado lá o Movimento dos Atingidos pela Copa. E no Brasil a Copa vem aí, né? 2014, né? Em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, vão sediar, né? Onde serão sedes dos jogos. Nós já estamos organizando o Movimento dos Atingidos pela Copa. Aqui em Belo Horizonte nós já estamos sentindo na pele que várias comunidades sem teto, sem casa, comunidades quilombolas, povo de rua, que no centro também são mais de 2.000 pessoas sobrevivendo nas ruas, né? E muita gente não pensa que tem só 1, 2, 3, 10, 20 pessoas como mendigos, né? Pergunto para você, as mulheres, essas 2.000 mulheres suspeitas, serão atingidas pela Copa? Com certeza. Eu acredito que vai aumentar muito o número de mulheres aqui, né? Na expectativa de uma grande movimentação financeira. Exato. De pessoas. E Belo Horizonte já tem essa fama de bom lugar, né? Os donos dos hotéis já estão focados nisso, né? Eles estão articulados, eles pretendem inclusive o tombamento daquela região como patrimônio histórico, exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro com a Lapa, né? E assim, eles já estão pré-selecionando as mulheres. Então, as mulheres... Quais são os critérios aí na seleção? Idade, vamos dizer assim, perfil físico, né? Aparência física, a questão da droga, né? As mulheres que usam droga, aquelas que vão ter mais dificuldade em pagar as diárias, já estão sendo banidas. Eles têm um cadastro entre eles, que se a mulher deve nesse hotel aqui, o de lá também sabe. Então ela não vai entrar em nenhum hotel. Mas dessas 2.000 que estão trabalhando no trabalho, elas têm que usar algum tipo de droga ou não? Então... Tipo assim, a gente fala que o caminhoneiro para viajar demais tem que usar o tal do ribite. E lá é o botão, né? Que é uma anfetamina também. Porque a prostituta, ela é um personagem, ela tem que encarnar um personagem. A mulher, para exercer aquele papel, ela encarna. Ela tem que ter coragem. Ela tem que ter coragem, ela tem que vestir uma roupa, ela tem que vestir um personagem mesmo, encarnar um personagem. Ela não pode estar triste, ela não pode aparentar fragilidade, né? Ela tem que estar disposta, né, ao prazer, né? E então ela vai se valer do botão, que é a droga que elas usam. Muitas, né, vão se valer também da cocaína, do crack. Por quê? Como condição de suportar, como necessidade para suportar a violência que estar naquele trabalho. Isabel, eu gostaria que você nos desse notícia, essas profissionais, né, que trabalham no Hipercentro de Belo Horizonte, que são as mulheres que a pastoral tem contato, você diz, tem outros segmentos que vivem do sexo em Belo Horizonte, mas os que você tem proximidade. Eles são considerados como sujeitos de direito em decisões de políticas públicas, chamados, por exemplo, pelo Coman, né, meio ambiente, pela polícia, quando vai fazer, por exemplo, pensar segurança pública no Hipercentro de Belo Horizonte, ou, por exemplo, a prefeitura, quando vai definir alguma prioridade de obra, elas são consideradas, elas são chamadas? Em momento algum, né? É a invisibilidade conveniente. Faça de conta que aquilo não existe, né? Então não existe política pública, não existe segurança. Existe hoje sim a parte de segurança está mais assim implementada, vamos dizer assim, mas não com foco específico. Mas decidido de cima para baixo. E não com foco específico na cidadã mulher em situação de prostituição, mas nos cidadãos que circulam ali, porque aquela região ali, a gente tem os shoppings populares, vários pontos de ônibus, nós temos uma rodoviária. Um comércio intenso. Um comércio intenso. A mulher em situação de prostituição, ela arrasta com ela muito comércio. Produtos de beleza, salão de beleza, como produtos populares. Vista, mas como sujeito de direito, não. É muito importante, nós trabalhamos aqui com educação para direitos humanos e não existe direito humano sem democracia.
E um dos pressupostos do sistema democrático é a participação dos sujeitos de direito na elaboração de políticas. Então é óbvio, gente, se essas mulheres, elas participam de uma atividade até econômica, que você está dando notícia, como que elas não participam das decisões políticas? Então há um desrespeito na base aí dos direitos humanos. E às vezes a gente fica falando, até deve incomodar um pouco, gente, esse povo pirou, né? Aí, cada dia defendendo prostituta. Sim, mas nós temos, a gente até dentro da matriz mais clássica do direito, nós temos que entender as pessoas, quer dizer, se elas existem, elas estão ali, elas participam de uma atividade econômica, elas têm uma função até social, histórica. Como que elas não participam das decisões de políticas? Quer dizer, se a política ela vem de cima para baixo, ela não é mais democrática. É simplesmente um autoritarismo, uma imposição. Então, é uma forma também da gente compreender de que forma a dignidade delas é ferida até isso. Quer dizer, é um desrespeito aos direitos políticos dela, da saúde, de tudo. Né? Inclusive, está me fazendo lembrar de uma ocasião que a gente sempre trabalha esses temas na pastoral, né, nas nossas formações, e a gente conversava com as mulheres sobre o que elas gostariam, o que seriam as necessidades delas enquanto cidadãs. Claro, elas devem ser ouvidas, né? Mas elas estão tão excluídas que elas não sabem responder. O mínimo que seria um sistema de saúde adequado àquela mulher que está naquela situação, né, exposta a várias relações sexuais, a vários programas, né, nem isso elas não tinham consciência que deveriam reivindicar. Elas têm direito. Isabel, não é à toa que nós convidamos você aqui, né? Nós não convidamos qualquer pessoa, claro, tudo tem. A gente participa de um movimento, né, na cidade hoje, nós temos vários movimentos. Tem o movimento do capitalismo que você falou, e tem também um movimento popular, de pessoas de boa vontade, de cidadãos, que querem construir uma cidade onde caibam todos. Uma cidade mais inclusiva, né, como a Deus dizia, com democracia efetiva e real, né, considerando todos os segmentos como sujeitos dignos de respeito, né. E a gente percebe que se tem esse tanto de conflitos e os interesses econômicos dos empresários que acabam reduzindo as mulheres à mercadoria, né, eu pergunto na outra ponta, a gente sente que aí as conquistas não serão mendigadas, tem que ser conquistadas mesmo. Como é que é o nível de organização das mulheres? Então, elas não se organizam, né? Por quê? Primeiro, a questão do estigma, né? Como eu já tinha falado antes, elas não conseguem carregar essa bandeira. Como que eu vou falar que eu sou prostituta? Elas são invisíveis, né? Se ela aparecer já é um problema, né? Elas têm filhos. Né? A gente tem que pensar a mulher em situação de prostituição como uma mulher, como qualquer outra. Elas estão ali, elas têm filhos para criar, muitas têm maridos, elas têm família e elas sentem constrangimento desse trabalho que elas realizam, né? Outra questão a gente percebe lá na região, nos hotéis, aquelas mulheres que são mais reivindicativas, que reclamam até das condições dos hotéis e tal, elas são excluídas. São alijadas. São. Então elas têm medo de não ficar... Não aluga quarto para elas. Não aluga. Então elas têm medo de ficar, como elas dizem, sem as chaves para trabalhar. Então a gente tem que olhar isso da perspectiva dela. Imagina você com as panelas vazias, filhos para criar, a maioria das vezes sem a presença do pai, né, as contas, né, você cheia de sonhos de construir uma casa, porque muitas delas aplicam esse dinheiro na casa e na educação dos filhos, e de repente você não tem onde trabalhar, e você está ali com 30, 40 anos, nunca teve uma carteira assinada, nunca teve um trabalho, e você também, pela falta de oportunidade ao longo da sua vida, não tem uma profissão.